A poeira das estradas de terra subia como uma névoa seca sobre a pequena aldeia de Santa Luzia. O som dos tambores de guerra ecoava ao longe, trazendo medo para cada lar de camponeses. Beatriz observava pela janela da cabana de madeira o seu irmão mais novo, Gabriel, que tentava inutilmente carregar um fardo de lenha. Gabriel sempre fora frágil, com uma tosse que nunca o abandonava e pernas que tremiam ao menor esforço físico. Quando o mensageiro do rei parou o cavalo diante da porta, o coração de Beatriz gelou. O decreto era claro. Todo homem jovem e apto deveria se apresentar ao exército para defender a fronteira norte contra a invasão iminente. Beatriz sabia que, se Gabriel fosse para o fronte, ele não duraria uma única semana. Ele era a única família que lhe restava após a partida de seus pais durante a Grande Peste. Ela olhou para as mãos calejadas de Gabriel e depois para o próprio reflexo no balde de água. Ela tinha ombros largos para uma mulher e uma altura que muitas vezes a fazia parecer maior que os rapazes da vila. Naquela noite, enquanto o irmão dormia um sono inquieto e febril, Beatriz tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela pegou a tesoura de costura e cortou seus longos cabelos castanhos rente à orelha. O choro era silencioso enquanto as mechas caíam no chão de terra batida. Ela vestiu as roupas de caça do pai, apertou o peito com faixas de linho cru e pegou a velha espada enferrujada que ficava sobre a lareira. Quando o sol começou a despontar no horizonte, ela deixou um bilhete curto para o irmão, pedindo que ele ficasse escondido e cuidasse da horta até que a paz voltasse. Ela caminhou até o centro da praça, onde os recrutas se amontoavam em carroças de transporte. Ao ser questionada sobre seu nome pelo oficial de registro, ela engrossou a voz e disse apenas que se chamava Bento. O oficial mal olhou para ela, apenas anotou o nome e apontou para a carroça que seguia para o acampamento principal. A viagem foi um tormento de silêncio. Beatriz temia que qualquer palavra pudesse revelar sua verdadeira identidade. Ela observava os outros jovens, a maioria assustada e faminta, e percebeu que a guerra não escolhia heróis, ela apenas consumia vidas. Ao chegarem ao acampamento de guerra, a visão era aterrorizante. Milhares de tendas brancas se estendiam até onde a vista alcançava, e o cheiro de cavalos, pólvora e metal era sufocante. No centro de tudo, em um cavalo negro como a noite, estava o general Rodolfo. Ele era um homem de meia idade, com olhos que pareciam ler a alma de qualquer pessoa e uma presença que impunha um silêncio absoluto. Rodolfo era conhecido por ser impiedoso com os covardes e extremamente rigoroso com o treinamento de seus soldados. Beatriz sentiu um frio na espinha quando o general passou por sua fila de recrutas. Ele parou o cavalo por um segundo e olhou para ela. Beatriz manteve o olhar baixo, focada nas botas sujas de lama. Rodolfo comentou com seu ajudante que os recrutas daquela região pareciam cada vez mais magros e jovens. Ele deu a ordem para que todos fossem levados para o treinamento básico imediatamente. O treinamento era exaustivo. Eles passavam horas correndo sob o sol escaldante, aprendendo a manejar lanças pesadas e escudos de madeira que pareciam pesar toneladas. Beatriz precisava usar o dobro da força dos outros para não ficar para trás. Todas as noites, seu corpo doía de uma forma que ela nunca imaginara, mas a imagem de Gabriel seguro em casa lhe dava forças para continuar. O maior desafio era manter o segredo durante o banho e o sono. Ela esperava que todos estivessem dormindo profundamente para se lavar rapidamente no riacho gelado, sempre alerta a qualquer barulho nas folhas. Ela se tornou um soldado solitário, alguém que não fazia amigos para não correr o risco de ser descoberta. No entanto, sua habilidade com a espada começou a chamar a atenção. Ela tinha uma agilidade que os homens maiores não possuíam. Durante um treino de combate, ela conseguiu desarmar um recruta que era o dobro do seu tamanho, ganhando o respeito silencioso de seu capitão. O que Beatriz não sabia era que, de longe, o general Rodolfo observava o desempenho daquele soldado magro e silencioso. Rodolfo via algo nos olhos de Bento que não via nos outros. Havia uma determinação desesperada, algo que ia além do simples dever patriótico.
Ele decidiu que aquele soldado deveria ser testado em uma missão de reconhecimento na Floresta Negra, um lugar onde poucos voltavam vivos. Beatriz aceitou a missão sem saber que estava entrando em uma armadilha do destino. Ela sabia que cada passo que dava na floresta era um passo para longe de sua antiga vida e um passo para mais perto do segredo que poderia levá-la à forca. A guerra estava apenas começando e Beatriz teria que aprender que as cicatrizes mais profundas nem sempre são feitas pelo aço, mas pela mentira que sustentamos para salvar quem amamos. A Floresta Negra era um lugar onde o sol raramente tocava o chão, coberto por folhas mortas e raízes que pareciam garras saindo da terra. Beatriz caminhava com cautela, segurando sua lança com as mãos suadas por dentro das luvas de couro. Ela fazia parte de um pequeno grupo de batedores, mas sentia que os outros soldados a olhavam com curiosidade. Ela evitava conversar, mantendo o capuz baixo e a voz o mais rouca possível. O ar na floresta era frio e carregado com um cheiro de pinheiros e terra úmida. De repente, um estalo de galho quebrado fez o grupo parar. Antes que pudessem reagir, uma chuva de flechas cruzou o ar vinda das copas das árvores. Era uma emboscada dos batedores inimigos. O caos se instalou em segundos. Soldados gritavam ordens enquanto tentavam encontrar abrigo atrás dos troncos largos. Beatriz sentiu o coração bater contra as faixas que prendiam seu peito. Ela viu um companheiro cair ao seu lado e, por um momento, o pânico quase a paralisou. Mas então, ela se lembrou de Gabriel. Se ela morresse ali, não haveria ninguém para proteger seu irmão. Ela sacou a espada e, com uma agilidade que surpreendeu os atacantes, começou a repelir os avanços dos inimigos que desciam das árvores. No meio do combate, ela ouviu o galope de um cavalo pesado. O general Rodolfo surgiu como uma sombra furiosa, brandindo uma espada larga que brilhava mesmo na penumbra da mata. Ele viera pessoalmente verificar o progresso da missão. Rodolfo lutava com uma eficiência assustadora, derrubando 2 homens de uma só vez. No entanto, um arqueiro inimigo, escondido entre as rochas, mirou diretamente nas costas do general. Beatriz viu o brilho da ponta da flecha e agiu por instinto. Ela saltou na direção de Rodolfo, empurrando o cavalo para o lado enquanto usava seu escudo de madeira para desviar o projétil. A flecha atingiu o escudo com tanta força que lascou a madeira, mas o general estava ileso. Rodolfo olhou para baixo e viu o pequeno soldado Bento arfando no chão, ainda segurando o escudo quebrado. O combate terminou tão rápido quanto começou. Os inimigos sobreviventes recuaram para as profundezas da floresta. Rodolfo desceu do cavalo e caminhou até Beatriz, que tentava se levantar rapidamente para prestar continência. O general a segurou pelo braço, ajudando-a a ficar de pé. Ele fixou seus olhos escuros nos dela, em um silêncio que parecia durar uma eternidade. Rodolfo perguntou por que um simples recruta arriscaria a vida por um general que mal conhecia. Beatriz, tentando manter a voz firme e baixa, respondeu que um exército sem seu líder seria apenas um bando de homens perdidos. O general soltou o braço dela lentamente, mas seus olhos continuavam cheios de perguntas. Ele notou que a pele do pescoço de Bento era mais fina e clara do que a de qualquer outro soldado que ele já comandara. Naquela noite, no acampamento improvisado na clareira, o general ordenou que Bento ficasse de guarda perto de sua tenda pessoal. Era uma honra, mas para Beatriz era um pesadelo. Ficar tão perto do homem mais experiente do exército aumentava as chances de ser descoberta. Ela se sentou perto da fogueira, tentando se esconder nas sombras projetadas pelas chamas. Rodolfo saiu da tenda e se sentou do outro lado do fogo. Ele começou a limpar sua espada com um pano de seda, mas sua atenção estava no recruta silencioso. Ele começou a falar sobre sua própria juventude, sobre as cicatrizes que carregava e sobre como a guerra tirava o brilho dos olhos de quem não tinha um motivo forte para lutar. Ele perguntou a Bento qual era o seu motivo. Beatriz hesitou, mas decidiu contar uma parte da verdade. Ela falou sobre um irmão que precisava dela e sobre uma promessa de voltar para casa. Rodolfo sorriu de forma melancólica, dizendo que o amor pela família era a única coisa que realmente importava no final de uma batalha. Ele ofereceu um pouco de vinho de sua cantil pessoal, mas Beatriz recusou educadamente.
temendo que a bebida pudesse fazê-la baixar a guarda. O general se levantou e, antes de entrar na tenda, disse que Bento deveria se cuidar, pois o exército precisava de soldados com instintos tão rápidos. Quando ficou sozinha com o som das brasas estalando, Beatriz sentiu um tremor percorrer seu corpo. Ela percebeu que o general Rodolfo não era apenas um líder severo, mas um homem observador e perigoso. O jogo de mentiras estava ficando cada vez mais difícil, e a floresta era apenas o começo dos perigos que estavam por vir. Os dias que se seguiram à batalha na floresta foram marcados por uma mudança sutil na rotina de Beatriz. O general Rodolfo passou a requisitar a presença de Bento com mais frequência, sob a desculpa de precisar de um mensageiro pessoal que fosse ágil e silencioso. Beatriz agora passava horas nas proximidades da tenda de comando, ouvindo os generais discutirem estratégias e mapas de invasão. Essa proximidade era uma faca de dois gumes. Se por um lado ela recebia rações melhores e não precisava mais cavar trincheiras sob o sol, por outro, ela sentia que o olhar de Rodolfo a perseguia constantemente. Era um olhar analítico, como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que não fazia sentido. Beatriz redobrou os cuidados com suas faixas de linho, garantindo que o seu peito estivesse sempre bem oculto. Certa tarde, o calor no acampamento estava sufocante. O exército estava parado em um vale seco, aguardando ordens para avançar. O general decidiu que era hora de realizar uma inspeção rigorosa nos equipamentos e na higiene dos soldados. Rodolfo caminhava entre as fileiras de homens sem camisa, que se lavavam em baldes de madeira para evitar doenças de pele que costumavam devastar as tropas no verão. Beatriz sentiu o pânico subir pela garganta. Ela não poderia tirar a túnica de couro diante de todos. Ela se afastou discretamente, tentando se esconder atrás de uma das carroças de munição, mas foi interceptada por um sargento autoritário. O homem gritou que nenhum soldado estava isento da inspeção e ordenou que Bento se apresentasse imediatamente diante do general. Ela caminhou com as pernas trêmulas, sentindo o suor escorrer por suas costas. Rodolfo estava parado com as mãos atrás das costas, observando os recrutas. Quando Beatriz se aproximou, o general notou seu desconforto evidente. Antes que o sargento pudesse forçar Beatriz a se despir, Rodolfo interveio com uma voz calma, mas firme. Ele disse que Bento tinha uma missão urgente para entregar uma mensagem ao posto avançado e que a inspeção dele seria feita mais tarde. Beatriz sentiu um alívio tão grande que quase fraquejou no lugar. Ela montou em um cavalo e cavalgou para longe do acampamento, aproveitando a solidão do caminho para respirar fundo. Ela se perguntava se Rodolfo havia feito aquilo por acaso ou se ele já suspeitava de algo. A bondade do general era confusa, pois ele era conhecido por ser um homem frio que não dava tratamentos especiais a ninguém. Ao retornar ao cair da noite, ela encontrou o general sentado do lado de fora de sua tenda, observando as estrelas. Ele acenou para que ela se aproximasse. Rodolfo perguntou por que Bento parecia ter tanto medo de se misturar com os outros homens. Ele questionou se havia alguma ferida ou marca de vergonha que o soldado estava escondendo sob a túnica pesada. Beatriz respondeu que sua única vergonha seria falhar com o exército e que preferia manter sua privacidade para focar em suas obrigações. Rodolfo soltou uma risada curta e amarga. Ele disse que a privacidade era um luxo que soldados não possuíam, mas que ele respeitava mistérios, desde que esses mistérios não colocassem a segurança do reino em risco. Naquela noite, a chuva começou a cair de forma violenta, transformando o acampamento em um lamaçal. As tendas foram castigadas pelo vento e muitos soldados precisaram se amontoar nos poucos espaços secos. Rodolfo chamou Bento para dentro de sua tenda ampla, alegando que não queria que seu mensageiro ficasse doente antes da grande marcha que ocorreria ao amanhecer. Dentro da tenda, o ambiente era aquecido por um pequeno braseiro de metal. Beatriz se encolheu em um canto, tentando ocupar o menor espaço possível. Rodolfo estava sentado em sua cama de campanha, lendo documentos à luz de uma vela. Ele começou a falar sobre a solidão do comando e sobre como era difícil confiar em alguém quando todos ao seu redor buscavam apenas glória e títulos.
Ele olhou para Beatriz e disse que via nela uma lealdade pura, algo que ele não encontrava nos seus oficiais veteranos. Ele perguntou se Bento estaria disposto a ser seu braço direito até o fim da guerra. Beatriz sentiu o peso daquela proposta. Ela estava cada vez mais profunda em uma mentira que agora envolvia o homem mais poderoso do exército. Cada palavra que ela dizia era um risco, e cada gesto de carinho do general era um lembrete de que a verdade, se revelada, seria a sua sentença de morte. A manhã seguinte surgiu cinzenta e pesada. O som das cornetas de metal cortava o ar gelado, anunciando que o exército finalmente deixaria o vale para enfrentar a linha de frente inimiga. Beatriz ajudou o general Rodolfo a ajustar as fivelas de sua armadura de bronze. Suas mãos tremiam levemente ao tocar o metal frio, mas ela se esforçava para manter a postura de um soldado dedicado. Rodolfo permanecia em silêncio, mas seus olhos acompanhavam cada movimento dela, com uma intensidade que a deixava sem fôlego. O general colocou a mão sobre o ombro de Beatriz e disse que, na batalha de hoje, ela deveria ficar ao lado dele o tempo todo. Ele explicou que não queria perder um batedor tão talentoso logo no início da campanha. Beatriz apenas assentiu, sentindo o peso da responsabilidade e do medo. Ela montou em seu cavalo marrom e seguiu a comitiva de oficiais, enquanto o exército marchava em direção à planície das Acácias, onde o inimigo já estava posicionado. A visão da planície era de tirar o fôlego. Do outro lado do campo, uma massa de soldados em uniformes escuros aguardava, como uma mancha de óleo sobre a grama verde. O som do metal batendo nos escudos criava uma pulsação rítmica que parecia fazer a terra vibrar. Rodolfo desembainhou sua espada e a ergueu para o céu, dando sinal para o avanço da cavalaria. Beatriz sentiu o mundo girar enquanto seu cavalo disparava em meio ao grito de milhares de homens. O choque entre os dois exércitos foi brutal. O som de lâminas se cruzando e o clamor dos feridos preenchiam o ar. Beatriz tentava se manter perto de Rodolfo, usando sua agilidade para desviar de golpes que poderiam ser fatais. Ela não lutava por glória, mas pela sobrevivência e pela promessa que fizera a Gabriel. Em um momento crítico, o general foi cercado por 3 cavaleiros inimigos. Rodolfo lutava bravamente, mas a superioridade numérica estava começando a cansá-lo. Beatriz não hesitou. Ela manobrou seu cavalo com perícia e avançou contra o flanco dos atacantes. Com um movimento rápido e preciso, ela atingiu a perna de um dos cavalos inimigos, fazendo o cavaleiro cair na lama. Sua intervenção deu a Rodolfo o espaço necessário para finalizar os outros 2 adversários. O general olhou para ela com uma mistura de orgulho e algo mais profundo, algo que Beatriz não conseguia identificar em meio à fúria da batalha. A luta se estendeu por horas, até que o sol começou a baixar no horizonte. O exército inimigo finalmente recuou para as montanhas, deixando o campo coberto de destroços e poeira. O general Rodolfo ordenou que as tropas se reagrupassem e que os feridos fossem levados para o acampamento de campanha. Ele próprio estava com um corte profundo no antebraço, onde a armadura fora rompida por uma lança. De volta à tenda de comando, Beatriz pegou o kit de primeiros socorros para cuidar do ferimento de Rodolfo. O silêncio dentro da tenda era absoluto, quebrado apenas pelo som distante dos soldados celebrando a vitória lá fora. Enquanto ela limpava o sangue do braço do general, ele começou a falar. Rodolfo perguntou onde um camponês como Bento aprendera a montar e lutar com tanta elegância e precisão. Beatriz tentou inventar uma história sobre caçadas na floresta, mas sua voz falhou. Rodolfo se inclinou para a frente, ficando a poucos centímetros do rosto dela. Ele disse que já vira muitos homens lutarem, mas que nunca vira um homem com mãos tão delicadas e um perfume que não era de suor e terra, mas de algo que lembrava o sabão de lavanda das casas nobres. Beatriz sentiu o coração disparar, percebendo que as paredes de sua mentira estavam começando a desmoronar. O general pegou a mão de Beatriz e observou a falta de calos grossos que eram comuns em soldados veteranos. Ele perguntou quem ela era de verdade e por que estava arriscando a vida naquele inferno de metal e sangue. Antes que Beatriz pudesse responder, um oficial entrou bruscamente na tenda.
anunciando que haviam capturado um prisioneiro importante que afirmava conhecer o segredo do soldado favorito do general. O rosto de Beatriz empalideceu ao perceber que o passado estava batendo à sua porta mais cedo do que esperava. O oficial que entrou na tenda trazia consigo um homem de aparência maltrapilha, com as mãos amarradas por cordas grossas. Beatriz sentiu o sangue sumir de seu rosto ao reconhecer o prisioneiro. Era o ferreiro de sua aldeia, um homem ganancioso que sempre tentara tomar as terras de sua família após a morte de seus pais. Ele fora capturado tentando saquear suprimentos do acampamento inimigo e agora buscava qualquer moeda em troca de informações valiosas. O ferreiro olhou para Beatriz, que estava nas sombras da tenda, e um sorriso malicioso surgiu em seus lábios sujos. Ele disse ao general que o exército estava sendo enganado por uma criatura que não deveria estar ali. Rodolfo permaneceu sentado, mantendo uma expressão de pedra, mas sua mão apertou o cabo da espada que estava sobre a mesa. Ele ordenou que o homem falasse claramente ou seria enforcado por traição antes do amanhecer. O homem apontou o dedo trêmulo para Beatriz e gritou que aquele soldado chamado Bento era, na verdade, uma farsa. Ele afirmou que conhecia aquela face desde que ela era uma criança e que o general estava sendo servido por uma mulher. Beatriz sentiu o mundo girar e a respiração ficar curta sob as faixas de linho que apertavam seu peito. O silêncio que se seguiu na tenda foi tão pesado que o som das chamas do braseiro parecia um trovão. Rodolfo olhou de relance para Beatriz, que mantinha os olhos fixos no chão, esperando a ordem de sua execução. No entanto, para a surpresa de todos, o general soltou uma gargalhada fria e seca. Ele chamou o ferreiro de mentiroso e disse que era comum que prisioneiros desesperados inventassem histórias absurdas para salvar a própria pele. Ele ordenou que o oficial levasse o homem para as masmorras e que ele fosse açoitado por insultar a honra de um de seus melhores combatentes. Quando ficaram sozinhos novamente, a atmosfera na tenda mudou completamente. Rodolfo levantou-se e caminhou lentamente até a entrada, fechando a cortina de couro para garantir que ninguém os interrompesse. Ele voltou-se para Beatriz e caminhou em sua direção até que o peito dela tocasse o metal de sua armadura. Ele não gritou nem desembainhou sua arma. Em vez disso, sua voz saiu em um sussurro carregado de uma emoção perigosa. Ele perguntou até quando ela achava que conseguiria sustentar aquela mentira diante de um homem que passara a vida inteira estudando o comportamento humano nos campos de batalha. Beatriz percebeu que Rodolfo já sabia da verdade há muito tempo, mas escolhera protegê-la. Ela caiu de joelhos aos pés dele, as lágrimas finalmente vencendo a barreira de sua resistência. Ela contou tudo sobre Gabriel, sobre a fragilidade do irmão e sobre como a guerra era a única forma de garantir que ele não morresse em vão. Rodolfo a segurou pelos ombros e a forçou a olhar para ele. Ele disse que o que ela fizera era um crime contra a coroa, punível com a morte, mas que a bravura que ela demonstrara ao salvá-lo na floresta e na planície das acácias era algo que ele nunca vira em nenhum homem sob seu comando. Ele disse que não a entregaria, mas que o segredo agora era um fardo que ambos carregariam. Se ela fosse descoberta por outros oficiais, nem mesmo o poder de um general seria capaz de salvá-la. O general ordenou que Beatriz se retirasse para o seu posto de vigia e que não falasse com ninguém. Ele precisava de tempo para pensar em como esconder a identidade dela, agora que o ferreiro espalhara a semente da dúvida. Beatriz saiu da tenda sentindo o ar frio da noite bater em seu rosto molhado. Ela estava segura por enquanto, mas percebeu que agora estava presa a Rodolfo por algo muito mais forte que o dever militar. Ela estava ligada a ele por um segredo que poderia destruir a ambos se a luz do dia o revelasse totalmente. A noite no acampamento parecia não ter fim para Beatriz, que sentia o peso de cada palavra dita dentro daquela tenda de comando. O general Rodolfo não era apenas o seu líder, ele agora era o dono do seu destino e do seu segredo mais perigoso. Ela caminhava entre as fogueiras baixas, observando os soldados que dormiam exaustos, sem imaginar que entre eles havia uma mulher que desafiara as leis do rei.
O medo de ser descoberta pelo resto da tropa era como uma sombra que a perseguia, mas o que mais a perturbava era o olhar de Rodolfo, que parecia ter mudado de uma autoridade fria para uma proteção quase possessiva. Ela sabia que precisava manter a guarda alta, pois o ferreiro ainda estava vivo nas masmorras e o veneno de suas palavras poderia se espalhar como uma praga entre os oficiais invejosos que buscavam qualquer motivo para derrubar o general favorito da coroa. Beatriz sentou-se em um tronco caído perto da borda do acampamento, onde o som dos grilos tentava abafar o barulho metálico das sentinelas em vigia. Ela pensava em Gabriel e se perguntava se ele estava conseguindo cuidar da pequena horta ou se a tosse o deixara acamado novamente. A culpa de tê-lo deixado sozinho era constante, mas a certeza de que ele morreria se estivesse ali, naquele lamaçal de sangue e aço, era o que mantinha sua espinha ereta. Ela tocou o cabo da espada com os dedos trêmulos e percebeu que não era mais a mesma camponesa que saíra de Santa Luzia meses atrás. A guerra a transformara em algo que ela ainda não compreendia totalmente. Ela era uma farsa, um soldado exemplar e uma mulher apaixonada pelo perigo, tudo ao mesmo tempo. Enquanto estava perdida em seus pensamentos, uma mão pesada tocou seu ombro, fazendo-a pular e sacar a adaga por puro instinto de sobrevivência. Era o general Rodolfo, que aparecera silenciosamente como um fantasma na escuridão da noite. Ele não usava sua armadura completa, apenas uma túnica de linho escuro e sua capa de lã, o que o deixava com uma aparência menos intimidadora e mais humana sob a luz fraca das estrelas. Ele pediu que ela guardasse a arma e se sentasse ao seu lado, pois precisavam conversar sobre os próximos passos da campanha militar. Rodolfo explicou que o exército inimigo estava se reagrupando nas montanhas de granito e que o rei exigia uma vitória definitiva antes que o inverno rigoroso chegasse e bloqueasse as passagens de suprimentos. O general confessou que a presença de uma mulher nas fileiras, se descoberta pelo Conselho de Guerra, seria usada como prova de que ele perdera o juízo ou a capacidade de liderança. Ele olhou para Beatriz com uma seriedade profunda e disse que a partir daquele momento ela não seria mais apenas um mensageiro, mas sua protegida direta, dormindo em uma pequena antessala dentro de sua própria tenda para evitar que outros soldados a vissem em momentos de vulnerabilidade. Beatriz hesitou, sentindo que aquela proximidade excessiva poderia ser ainda mais perigosa para seu coração e para seu disfarce, mas ela não tinha escolha. Recusar a ordem do general seria despertar suspeitas que ela não poderia sustentar diante dos oficiais curiosos que já começavam a notar o tratamento especial que o soldado Bento recebia. Rodolfo começou a contar sobre sua própria história, revelando que também viera de uma família sem títulos e que conquistara seu lugar no exército através de sacrifícios que lhe custaram a paz e o sono. Ele disse que via em Beatriz a mesma chama de desespero que o impulsionara anos atrás. Ele admitiu que, embora devesse entregá-la à justiça militar, ele não conseguia apagar da memória a imagem dela saltando na frente daquela flecha na Floresta Negra para salvar sua vida. O general pegou a mão de Beatriz e, desta vez, ela não a retirou. O calor da pele dele contrastava com o frio da noite. E por um breve momento, o papel de general e soldado desapareceu, sobrando apenas dois seres humanos cansados de lutar em uma guerra que parecia não ter fim. No entanto, o momento de trégua foi interrompido pelo som de galopes rápidos chegando ao acampamento. Um mensageiro real trazia ordens seladas com cera púrpura, o que significava que eram ordens diretas do próprio rei. Rodolfo levantou-se imediatamente, reassumindo sua postura de comando impiedoso, e ordenou que Beatriz voltasse para a tenda e se preparasse para uma partida imediata. O rei ordenara que o general enviasse um pequeno grupo de elite para uma missão de sabotagem atrás das linhas inimigas, e Rodolfo decidiu que Beatriz faria parte desse grupo. Ele sabia que, longe dos olhares da tropa principal, ele teria mais chances de protegê-la, mas também sabia que estava enviando a mulher que começava a amar para o coração das trevas, onde a morte não fazia distinção entre homens e mulheres disfarçadas.
Beatriz entrou na tenda e começou a organizar suas poucas posses, sentindo que o cerco estava se fechando. Ela sabia que a missão de sabotagem seria o teste final para suas habilidades e para sua resistência física. Ela apertou as faixas em seu peito com mais força do que o habitual, sentindo a dor física como um lembrete de que ela não podia se dar ao luxo de ser frágil. Ela olhou para o espelho de metal polido e viu o rosto de Bento, o soldado valente, mas nos olhos que brilhavam de medo, ela ainda conseguia ver Beatriz, a irmã que faria qualquer coisa para manter sua promessa. O amanhã traria o frio das montanhas e o risco da traição, mas naquela noite, sob a proteção do general, ela se permitiu fechar os olhos por algumas horas, sonhando com o dia em que não precisaria mais esconder quem era para ser tratada com a honra que merecia. O vento cortante das montanhas de granito uivava como um animal ferido, fustigando as faces dos soldados que subiam as trilhas íngremes sob o comando de Rodolfo. Beatriz sentia que cada respiração era como engolir pedaços de gelo, e o ar rarefeito fazia seu peito arder sob as faixas de linho que nunca eram removidas. O grupo de elite era composto por apenas 10 homens, os mais experientes e letais do exército, todos escolhidos a dedo pelo general. Eles caminhavam em silêncio absoluto, pois qualquer ruído poderia ecoar pelos vales e alertar as sentinelas inimigas que vigiavam as passagens superiores. Beatriz mantinha-se logo atrás de Rodolfo, observando as costas largas do general e sentindo uma mistura de segurança e angústia ao perceber que ele constantemente olhava para trás para garantir que ela ainda estava lá. A missão era clara e desesperada. Eles precisavam destruir a ponte de madeira que servia como a única via de suprimentos para a fortaleza inimiga no topo da montagem. Sem aquela ponte, os invasores ficariam isolados e morreriam de fome ou frio antes que o primeiro mês de inverno terminasse. No entanto, o sargento Silas, um homem de rosto marcado por cicatrizes e olhos de serpente, não estava satisfeito com a presença do jovem Bento naquela missão. Silas sempre fora um soldado que valorizava a força bruta e não escondia seu desprezo pelo soldado magro que parecia ter caído nas graças do general. Durante uma pausa para descanso em uma caverna úmida, Silas aproximou-se de Beatriz com um sorriso de escárnio, comentando que era estranho como um garoto que nem sequer tinha barba no rosto conseguia aguentar um frio que fazia veteranos tremerem. Beatriz sentiu o perigo emanar de Silas e evitou o contato visual, concentrando-se em afiar sua adaga. O sargento não desistiu e começou a fazer perguntas sobre a aldeia de Bento e sobre por que ele nunca era visto se lavando com os outros ou trocando de roupa diante da fogueira. O clima na caverna tornou-se tenso e os outros soldados pararam de comer para observar o confronto. Silas deu um passo à frente, ameaçando arrancar a túnica de Beatriz para ver o que o garoto escondia tão zelosamente. Mas o general Rodolfo interveio com um tom de voz que fez o sargento recuar imediatamente. Rodolfo declarou que a disciplina era a única coisa que os manteria vivos e que qualquer um que criasse discórdia no grupo seria deixado para trás para morrer no gelo. Silas obedeceu, mas o brilho de ódio em seus olhos deixou claro que ele não pararia até descobrir a verdade. Ao anoitecer, a neve começou a cair com mais intensidade, cobrindo as pegadas do grupo e tornando a visibilidade quase nula. Beatriz estava exausta. Seus pés estavam dormentes dentro das botas de couro e o sono tentava vencer sua vontade. Rodolfo percebeu o estado dela e ordenou que o grupo parasse em um desfiladeiro protegido por rochas altas. Ele chamou Beatriz para perto de si, fingindo que precisava revisar os mapas da ponte, mas, na verdade, queria apenas que ela ficasse sob o calor de sua capa grossa. Eles sentaram-se em um canto escuro, longe dos olhares de Silas, e Rodolfo sussurrou que eles estavam muito perto do objetivo, mas que a volta seria ainda mais difícil. Ele confessou que se arrependia de tê-la trazido, pois se algo acontecesse com ela, ele nunca se perdoaria por ter colocado o dever acima do que sentia. Beatriz olhou para o general e viu o cansaço no rosto daquele homem que todos consideravam invencível. Ela disse que não queria ser protegida como uma dama da corte,
mas que queria lutar ao lado dele como a pessoa que ele aprendera a respeitar. O general tocou suavemente o rosto de Beatriz, mas o momento de ternura foi interrompido por um grito de alerta de uma das sentinelas. Um grupo de patrulha inimiga havia descoberto o esconderijo deles, e o som de espadas sendo desembainhadas ecoou pela neve. O combate foi caótico e violento, com sombras lutando contra sombras no meio da nevasca. Beatriz lutava com ferocidade, protegendo as costas de Rodolfo enquanto eles tentavam repelir os invasores. No meio da confusão, Silas viu sua oportunidade. Em vez de atacar o inimigo, ele moveu-se sorrateiramente por trás de Beatriz, aproveitando o momento em que ela estava distraída, defendendo-se de um soldado adversário. Silas não queria matá-la, ele queria provas. Com um movimento brusco, ele puxou a gola da túnica de Beatriz com força, rasgando o tecido e expondo parte das faixas de linho e a pele clara que ela tanto tentara ocultar. Beatriz soltou um grito de surpresa e horror, mas antes que Silas pudesse gritar para os outros, uma flecha inimiga o atingiu no peito, fazendo-o cair na neve com os olhos arregalados de choque. Silas morreu em segundos, levando consigo a descoberta que poderia ter sido a ruína de Beatriz, mas o estrago já estava feito em sua mente. Rodolfo eliminou o último dos atacantes e correu para o lado de Beatriz, cobrindo-a imediatamente com sua própria capa, antes que qualquer outro soldado pudesse ver o que Silas vira. Ele a segurou firme, sentindo o tremor que abalava o corpo da jovem. O general percebeu que a sorte deles estava acabando e que o segredo estava por um fio de ser revelado ao mundo. Ele ordenou que os sobreviventes recolhessem o que podiam e seguissem para a ponte sem olhar para trás. A morte de Silas foi atribuída ao inimigo, mas o medo agora era um companheiro constante na jornada. Beatriz percebeu que naquela montanha ela não estava apenas lutando contra uma nação estrangeira, mas contra o próprio tempo e contra a natureza que ameaçava despir sua alma diante de todos. O grupo de elite, agora reduzido a 8 homens, avançava pela crista da montanha sob um céu que parecia de chumbo. O corpo de Silas ficara para trás, enterrado pela neve que caía sem trégua, mas a tensão que ele deixara no ar ainda era palpável. Beatriz sentia o frio penetrar em seus ossos, mas nada era mais gelado do que a sensação do tecido rasgado em seu ombro. Ela segurava a capa, que o general lhe dera com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Rodolfo não dizia uma palavra, mas sua postura era de um lobo vigiando sua cria. Ele sabia que o tempo de ocultar a verdade estava se esgotando, e cada olhar curioso dos soldados restantes era como uma lança apontada para o coração de seu segredo. A ponte de madeira finalmente surgiu diante deles, uma estrutura colossal que ligava 2 desfiladeiros sobre um abismo que parecia não ter fim. O som do vento uivando através das cordas da ponte era como o lamento de fantasmas. No outro lado, a fortaleza inimiga brilhava com tochas distantes, mas a ponte em si estava estranhamente silenciosa. Rodolfo fez um sinal para que o grupo se abaixasse atrás das rochas cobertas de gelo. Ele explicou o plano em sussurros rápidos. Eles precisavam plantar os barris de pólvora nos pilares centrais e acender o pavio antes que a troca de guarda ocorresse na fortaleza. Era uma missão sem volta, e todos sabiam que as chances de escapar da explosão e da perseguição inimiga eram mínimas. Beatriz se voluntariou para carregar um dos barris menores, alegando que sua agilidade seria útil para alcançar os pontos mais baixos da estrutura. Rodolfo hesitou, o olhar dele transbordava um desejo desesperado de dizer para ela ficar para trás e fugir. Mas ele era o general e tinha uma missão a cumprir. Ele apenas assentiu, entregando a ela o pavio de queima lenta. Enquanto os outros soldados distraíam as poucas sentinelas na entrada da ponte, Beatriz e Rodolfo desceram pelas cordas de sustentação, pendurando-se sobre o vazio absoluto. O som do rio congelado rugindo centenas de metros abaixo era aterrorizante, mas Beatriz não olhava para baixo. Ela olhava apenas para as mãos de Rodolfo, que a guiavam na escuridão. No meio da instalação, enquanto Beatriz prendia a pólvora na madeira úmida, um pedaço de gelo se soltou da rocha acima, atingindo seu braço ferido. Ela soltou um gemido abafado de dor e sua bota escorregou na viga molhada.
Por um segundo, ela ficou pendurada apenas por uma mão, com o corpo balançando sobre o abismo. Rodolfo soltou um grito sufocado e saltou na direção dela, segurando seu pulso com uma força que quase esmagou seus ossos. Ele a puxou para cima, prendendo-a contra o seu peito enquanto ambos ficavam escorados em uma das vigas principais da ponte. O rosto dele estava a milímetros do dela e, por um momento, a guerra desapareceu. Ele sussurrou que, se ela caísse, ele saltaria logo atrás, pois não havia mundo que valesse a pena ser vivido sem a coragem que ela trouxera para a vida dele. Beatriz sentiu as lágrimas congelarem em suas bochechas. Ela disse que ele não podia morrer, pois o reino precisava dele, mas Rodolfo balançou a cabeça, dizendo que o reino precisava de heróis, mas ele só precisava de Beatriz. O momento foi interrompido pelo som de cornetas inimigas. Eles haviam sido descobertos. Flechas começaram a voar da fortaleza, atingindo a madeira da ponte ao redor deles. Rodolfo ordenou que Beatriz subisse imediatamente enquanto ele terminava de acender o pavio. Ela se recusou a deixá-lo, mas ele a empurrou para a corda de subida, gritando que aquela era sua última ordem como seu general. Com o coração partido, ela escalou de volta para a borda do desfiladeiro enquanto via a pequena chama do pavio começar a correr em direção à pólvora. Ao chegar ao topo, Beatriz viu os soldados sobreviventes lutando desesperadamente contra uma horda de reforços que saía da fortaleza. Ela desembainhou sua espada, lutando como uma leoa para manter o caminho de saída livre para Rodolfo. Segundos depois, uma explosão ensurdecedora sacudiu a montanha inteira. Uma bola de fogo alaranjada iluminou a noite eterna, e o som de madeira estraçalhando ecoou pelo vale como o rugido de um deus caído. A ponte se partiu ao meio, caindo nas profundezas do abismo e levando consigo o suprimento do inimigo. No meio da fumaça e dos destroços que voavam, Beatriz gritava o nome de Rodolfo, correndo em direção à borda do penhasco, sem se importar com as flechas que passavam por ela. Por um instante horrível, não houve resposta. Apenas o silêncio da neve caindo sobre as cinzas. Mas então, uma mão coberta de fuligem agarrou a borda da rocha. Rodolfo emergiu da fumaça, exausto e ferido, mas vivo. Ele rolou para a segurança da neve e Beatriz se lançou sobre ele, abraçando-o sem se importar com quem pudesse estar vendo. Os soldados restantes, feridos e ofegantes, observavam a cena com estranheza, mas o respeito pelo que acabara de acontecer superava qualquer dúvida. Eles haviam vencido a missão, mas o general estava segurando o soldado Bento de uma forma que nenhum homem segura outro. O segredo estava exposto pelo calor da batalha, e Beatriz sabia que a partir daquele momento, a volta para o acampamento seria a caminhada mais perigosa de suas vidas. O clarão da explosão ainda ardia nas retinas de Beatriz enquanto ela ajudava Rodolfo a se afastar da borda do despenhadeiro. O ar estava saturado com o cheiro acre de pólvora queimada e madeira carbonizada. Um contraste violento com a pureza gelada da neve que voltava a cair com força. O grupo de elite agora contava com apenas 5 homens de pé, todos feridos e com os rostos marcados pelo cansaço extremo. Eles haviam cumprido o objetivo. A ponte era agora apenas um esqueleto de cinzas sumindo no abismo, mas a vitória tinha um sabor amargo. O inimigo, enfurecido pela perda da sua linha de suprimentos, enviaria patrulhas de caça imediatamente para rastrear os responsáveis. Rodolfo tentava caminhar, mas mancava visivelmente devido a um estilhaço de madeira que atingira sua coxa durante a detonação. Beatriz não permitiu que nenhum outro soldado se aproximasse para ajudá-lo. Ela colocou o braço do general sobre seus ombros, sustentando o peso daquele homem de metal com uma força que vinha de um lugar desconhecido em sua alma. Os soldados sobreviventes caminhavam logo atrás, mantendo as mãos nos cabos das espadas e os olhos atentos a qualquer movimento nas sombras das rochas. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era o silêncio da disciplina militar, mas o silêncio da dúvida e da observação cuidadosa sobre a relação entre o general e o jovem recruta. Ao chegarem a uma pequena gruta protegida do vento cortante, Rodolfo ordenou uma parada curta para tratar os ferimentos mais urgentes.
Ele estava pálido e o suor frio escorria por sua testa, apesar da temperatura negativa. Beatriz sabia que precisava remover a calça da armadura dele para limpar o ferimento na coxa, mas também sabia que o seu próprio disfarce estava por um fio após os eventos na ponte. Um dos soldados, um cabo chamado Martins, que era conhecido por ser observador e pouco dado a conversas, aproximou-se com um odre de água e uma expressão séria. Ele olhou fixamente para Beatriz e comentou que nunca vira um homem cuidar de outro com tanta delicadeza e desespero. Beatriz sentiu o coração falhar uma batida, mas Rodolfo, mesmo sentindo dores intensas, interveio com sua autoridade habitual. Ele disse que o soldado Bento salvara sua vida 2 vezes e que a lealdade não deveria ser questionada por mentes pequenas. Martins assentiu e se retirou, mas Beatriz percebeu que a desconfiança havia se tornado uma semente plantada em solo fértil. Enquanto ela limpava o ferimento de Rodolfo, ele segurou a mão dela e sussurrou que o tempo de esconder a verdade estava acabando. Ele disse que, assim que cruzassem a fronteira de volta ao acampamento principal, ele precisaria oficializar a posição dela, mas temia que os juízes da coroa fossem implacáveis com o crime de falsidade ideológica militar. Naquela noite fria, enquanto os outros soldados dormiam em turnos, Beatriz e Rodolfo ficaram acordados dividindo o calor de uma única manta de lã. Beatriz confessou que seu maior medo não era a forca, mas o que aconteceria com o seu irmão Gabriel se ela não voltasse. Ela contou histórias da infância, de como o pai a ensinara a caçar e a lutar para que ela pudesse proteger o irmão frágil. Rodolfo ouvia tudo em silêncio, percebendo que aquela mulher tinha mais honra em seu coração do que qualquer oficial condecorado que ele conhecera em palácios de mármore. Ele prometeu que, acontecesse o que acontecesse, Gabriel seria cuidado e teria as melhores terras e médicos que o ouro do general pudesse comprar. De repente, um som de metal, batendo contra a pedra, ecoou na entrada da gruta. Uma flecha com ponta de fogo cruzou o ar, iluminando o interior da caverna por um breve segundo, antes de se apagar. O inimigo os encontrara. O general levantou-se com esforço, sacando sua espada e ordenando que todos formassem um círculo defensivo. Beatriz posicionou-se na frente de Rodolfo, agindo como seu escudo humano. Uma tropa de elite inimiga, treinada para combates em montanhas, invadiu o local. A luta foi desesperada e claustrofóbica. O som das lâminas batendo nas paredes de pedra criava faíscas, que eram a única luz no meio da escuridão. No auge do combate, Beatriz foi atingida por um golpe de escudo que a jogou contra a parede rochosa. Sua túnica, já desgastada e rasgada pelas lutas anteriores, abriu-se completamente, revelando de forma clara e inegável as faixas de linho que prendiam seu peito. O cabo Martins, que lutava ao lado dela, parou por um segundo em estado de choque absoluto ao perceber a verdade. O inimigo aproveitou a distração dele para desferir um golpe, mas Beatriz, mesmo tonta, conseguiu se recuperar e eliminar o atacante, antes que ele atingisse o companheiro. Martins olhou para ela com uma mistura de horror e respeito, percebendo que a mulher que ele subestimara acabara de salvar sua vida novamente. Rodolfo finalizou o líder do bando inimigo e olhou para o grupo. Todos os 4 soldados sobreviventes agora encaravam Beatriz. O segredo não pertencia mais apenas ao general e à jovem. O rosto de Beatriz estava sujo de sangue e cinzas, seus cabelos curtos estavam desgrenhados e sua identidade estava nua diante de todos sob a luz das tochas que os inimigos deixaram cair. O general Rodolfo deu um passo à frente, sua espada ainda gotejando sangue, e declarou que qualquer homem que ousasse proferir uma palavra sobre o que vira ali seria considerado um traidor e executado no ato. Mas o silêncio que se seguiu não era de obediência cega, era o silêncio de quem sabia que o destino de todos eles acabara de mudar para sempre. O silêncio que se instalou na gruta após o combate era mais cortante do que o vento que soprava lá fora. Beatriz sentia o frio da montanha tocar sua pele onde a túnica estava rasgada, mas o frio que vinha dos olhares dos 4 soldados sobreviventes era muito pior.
Ela tentou fechar o tecido sobre o peito com as mãos trêmulas, mas não havia mais como esconder o que os olhos de todos já haviam registrado. O cabo Martins, o veterano de muitas guerras, limpava o sangue de sua lâmina sem desviar o olhar dela. A tensão era tamanha que qualquer palavra dita de forma errada poderia resultar em um novo derramamento de sangue, desta vez entre aliados. Rodolfo, ignorando a dor lancinante em sua perna ferida, caminhou até o centro do grupo. Sua presença ainda era imponente, mesmo sob as vestes sujas de fuligem e sangue. Ele não pediu desculpas e nem tentou justificar a situação com mentiras. Ele olhou nos olhos de cada um dos homens e disse que eles haviam acabado de destruir a maior vantagem do inimigo e que haviam feito isso graças à coragem e ao sacrifício do soldado que eles conheciam como Bento. O general declarou que as leis dos homens muitas vezes eram cegas para a verdadeira honra e que ele não permitiria que a vida da pessoa que salvara o grupo fosse jogada aos lobos por causa de regras escritas em tempos de paz. O cabo Martins deu um passo à frente, e Beatriz segurou o cabo de sua adaga, temendo uma reação violenta. No entanto, o cabo apenas guardou sua espada e disse que vira muitos homens barbudos fugirem como covardes no primeiro sinal de flechas, enquanto aquele garoto nunca havia recuado. Ele afirmou que, se Bento era Beatriz, isso não mudava o fato de que ela era o melhor soldado que ele já vira em 30 anos de exército. Os outros 3 soldados, influenciados pela atitude do cabo, assentiram silenciosamente. Eles fizeram um pacto de sangue ali mesmo, na escuridão daquela caverna, prometendo que o segredo não sairia daquele grupo até que estivessem seguros. A marcha de retorno foi um tormento físico e psicológico. Eles precisavam evitar as estradas principais, subindo e descendo encostas íngremes para fugir das patrulhas inimigas que buscavam vingança pela ponte destruída. Beatriz e Rodolfo seguiam lado a lado, e a dinâmica entre eles havia mudado. Não havia mais a barreira formal de general e subordinado, mas sim a cumplicidade de 2 fugitivos. Rodolfo confessou em sussurros que, assim que chegassem ao acampamento, ele enviaria uma escolta secreta para buscar Gabriel. Ele sabia que os inimigos políticos no Conselho de Guerra usariam a descoberta de Beatriz para acusá-lo de traição e luxúria, tentando manchar sua reputação impecável. Ao longo do caminho, as provisões acabaram e eles tiveram que sobreviver com raízes e pedaços de carne seca congelada. Beatriz sentia suas forças minguarem, mas a necessidade de proteger Rodolfo, que agora ardia em febre devido à infecção no ferimento, a mantinha de pé. Em uma tarde de névoa densa, eles finalmente avistaram as primeiras sentinelas do reino na fronteira sul. O alívio de estarem em território amigo foi imediato, mas Beatriz sentiu um aperto no coração. Ela sabia que as tendas brancas do acampamento principal não eram apenas um refúgio, eram também o palco onde sua farsa seria finalmente confrontada pela lei e pelo julgamento de milhares de homens. Quando entraram nos portões do acampamento, a notícia da destruição da ponte já havia chegado por meio de mensageiros batedores. O exército comemorava aos gritos, mas o clima mudou quando viram o estado deplorável do grupo de elite. O general Rodolfo foi imediatamente levado para a tenda dos médicos reais. Antes de ser separado de Beatriz, ele apertou a mão dela com força e sussurrou para que ela não dissesse nada a ninguém até que ele pudesse falar com o rei. Beatriz foi levada para as barracas dos soldados rasos, mas ela sentia que os oficiais de inteligência já a observavam com suspeita. O ferreiro de sua vila ainda estava lá, e o veneno que ele espalhara começara a corroer a confiança dos comandantes. Naquela noite, enquanto tentava costurar sua túnica no escuro, Beatriz foi cercada por guardas da polícia militar. Eles não vieram com honras, mas com correntes. O oficial de justiça anunciou que o soldado Bento estava sendo preso sob suspeita de espionagem e profanação das leis militares. Beatriz não lutou. Ela sabia que o seu destino agora dependia da recuperação de Rodolfo e da misericórdia de um monarca que ela nunca vira.
Enquanto era arrastada para as celas de ferro, ela olhou para a tenda iluminada onde o general lutava pela vida, perguntando-se se o amor dele seria forte o suficiente para vencer as correntes da tradição e a fúria de um reino que não aceitava mulheres no campo de batalha. Ele contou que os outros soldados que estiveram na missão da ponte estavam prontos para testemunhar a favor dela, mesmo que isso significasse admitir que sabiam da verdade no final. Martins disse que o exército estava dividido. Os soldados rasos, que admiravam a bravura de Bento, começavam a protestar contra a prisão daquela que consideravam uma heroína. Houve relatos de pequenos motins nas cozinhas e nos campos de treinamento, com homens gritando que a coragem não deveria ter gênero. Beatriz agradeceu ao cabo, mas pediu que ele ficasse fora de perigo. Ela sabia que a lei militar era implacável e que a pena para uma mulher que se passasse por soldado era o enforcamento público. Ela passou a noite rezando por Gabriel e esperando que Rodolfo tivesse forças para enfrentar o rei, que estava a caminho do acampamento para condecorar os heróis da ponte. A ironia do destino era cruel. O mesmo rei que daria medalhas de ouro aos homens que destruíram a ponte teria que assinar a sentença de morte da pessoa que liderara a carga contra o inimigo. Beatriz olhou para suas mãos calejadas e percebeu que, independentemente do que acontecesse, ela já não era mais a camponesa de Santa Luzia. Ao amanhecer, o som das trombetas reais anunciou a chegada da comitiva monárquica. O rei, um homem idoso, mas de olhos astutos, entrou no acampamento cercado por sua guarda de honra. O conselho de guerra imediatamente o cercou, apresentando o caso de Beatriz como uma mancha na honra militar que deveria ser limpa rapidamente. Rodolfo, apoiado em uma muleta de madeira e pálido como um fantasma, atravessou a multidão e se ajoelhou diante do rei. Ele não pediu misericórdia para si mesmo, ele ofereceu sua própria cabeça e todos os seus títulos em troca da vida de Beatriz. Ele declarou que, se ela fosse enforcada, ele renunciaria ao comando e entregaria sua espada, pois um reino que matava seus heróis por causa de tecidos e tradições não merecia ser defendido. O rei olhou para o seu melhor general e depois para a masmorra onde a jovem estava presa. A tensão no acampamento era tamanha que o ar parecia prestes a explodir. O monarca ordenou que Beatriz fosse levada à sua presença imediatamente em campo aberto, diante de todo o exército. Ele queria ver com os próprios olhos a mulher que fizera o que 10.000 homens não conseguiram. Beatriz foi arrastada para fora da cela, com os pés descalços e o rosto sujo, mas quando ela caminhou pelo corredor de soldados, o que se ouviu não foi escárnio, mas um silêncio absoluto de respeito. Ela parou diante do rei, ao lado de um Rodolfo trêmulo mas firme, e percebeu que aquele era o momento em que sua vida e a história do reino seriam decididas para sempre. O pátio central do acampamento estava tomado por uma massa humana de uniformes desgastados e armaduras que brilhavam sob o sol pálido do inverno. Milhares de soldados mantinham um silêncio sepulcral, observando a jovem que caminhava com os pulsos acorrentados em direção ao palanque real. Beatriz sentia o solo frio sob seus pés descalços, mas mantinha a cabeça erguida, com o olhar fixo no general Rodolfo. Ele estava parado ao lado do trono improvisado, com o rosto vincado pela dor física e pela angústia. O rei, sentado com sua capa de arminho, observava Beatriz com uma curiosidade fria, enquanto os juízes militares ao seu redor sussurravam acusações de heresia e traição contra as leis da coroa. O promotor militar, um homem de voz anasalada e olhos cruéis, começou a ler as acusações. Ele descreveu Beatriz como uma impostora que profanara a santidade do exército e enganara a confiança de seus superiores. Ele exigia que a lei fosse cumprida à risca, com a execução imediata, para servir de exemplo a qualquer outra mulher que ousasse desafiar a ordem natural das coisas. Beatriz ouvia tudo sem derramar uma única lágrima. Ela sabia que sua defesa não viria de palavras bonitas, mas das cicatrizes que carregava sob a túnica de prisioneira. Quando o promotor terminou, o rei fez um sinal para que Rodolfo falasse. O general deu um passo à frente, ignorando a muleta que o sustentava, e sua voz ecoou por todo o campo como um trovão. Rodolfo não tentou negar os fatos.
Ele admitiu que Beatriz era uma mulher, mas questionou o rei sobre o que definia um soldado. Ele perguntou se era o sangue que corria nas veias ou o sangue que era derramado no campo de batalha em nome da pátria. Rodolfo contou, com detalhes que emocionaram até os veteranos mais endurecidos, como Beatriz destruíra a ponte inimiga enquanto os homens de elite hesitavam diante do abismo. Ele declarou que, se a lei exigia a morte de um herói apenas por ser mulher, então a lei era inimiga da justiça. Os soldados nas fileiras começaram a bater suas lanças nos escudos, um som rítmico que crescia como um aviso de que o exército não aceitaria a execução de sua companheira de armas. O rei levantou a mão, pedindo silêncio. Ele caminhou até Beatriz e pediu que ela mostrasse as mãos. Ele observou as calosidades, as marcas de pólvora e os cortes profundos causados pelo metal das correntes. O monarca perguntou por que ela preferira o risco da morte no exército à segurança de sua casa. Beatriz respondeu com uma voz clara, dizendo que a segurança não existia em um reino onde os fracos, como seu irmão Gabriel, eram deixados para morrer enquanto os fortes se escondiam atrás de leis antigas. Ela disse que se vestira de homem para dar ao rei o soldado que ele precisava, e que se isso fosse um crime, ela morreria orgulhosa por ter feito o que era certo. A tensão era quase insuportável enquanto o rei meditava sobre o veredito. Os juízes exigiam a forca, o exército exigia a liberdade e Rodolfo estava pronto para desembainhar sua espada contra o próprio monarca se Beatriz fosse tocada pelo carrasco. O rei finalmente falou, declarando que a lei militar realmente proibia mulheres no combate e que ele não poderia simplesmente ignorar a legislação do reino. Um murmúrio de revolta começou a surgir entre as tropas, mas o rei continuou, dizendo que, embora não pudesse permitir que Beatriz continuasse como o soldado Bento, ele tinha o poder de criar uma nova lei. Ele declarou que, a partir daquele dia, Beatriz seria reconhecida como a primeira defensora da coroa, um título de nobreza militar criado especialmente para ela. O monarca ordenou que as correntes fossem retiradas imediatamente. Ele disse que Beatriz seria enviada de volta para Santa Luzia, mas não como uma fugitiva, e sim como uma heroína condecorada, com terras e títulos que garantissem a segurança de seu irmão para sempre. Quanto a Rodolfo, o rei o puniu com uma transferência para o comando das províncias do sul, justamente onde ficavam as novas terras de Beatriz. Era uma punição que, na verdade, era um presente disfarçado. O general e a jovem olharam-se com um alívio que transbordava pelos olhos. O escândalo que deveria terminar em morte, tornara-se o início de uma nova era para o reino. No entanto, antes que a celebração pudesse começar, um grito de alerta veio das torres de vigia. O exército inimigo, desesperado após a perda da ponte, lançara um ataque final e suicida contra o acampamento real, aproveitando que todos estavam distraídos com o julgamento. O som das flechas assobiando no ar interrompeu o momento de paz. Beatriz, mesmo sem armadura e com os pulsos sangrando, não hesitou. Ela pegou a espada que Rodolfo lhe estendeu e posicionou-se ao lado dele. O rei observou boquiaberto, enquanto a mulher que ele acabara de perdoar liderava a carga defensiva contra os invasores. A batalha final estava começando, e Beatriz provaria mais uma vez que o seu lugar não era no chão de uma cela, mas na linha de frente da história. O céu, que antes estava pálido, pareceu escurecer com a nuvem de flechas incendiárias que cruzava o ar, atingindo as tendas de lona e transformando o acampamento em um labirinto de fogo e fumaça. O ataque inimigo era um ato de puro desespero, uma última tentativa de decapitar o comando do reino antes que o inverno selasse as montanhas. O rei foi rapidamente cercado por sua guarda pessoal, mas a confusão era tamanha que as fileiras de defesa estavam se rompendo sob o peso da carga da cavalaria pesada que vinha das colinas. Beatriz sentia o calor das chamas lambendo seu rosto, mas o peso da espada de Rodolfo em sua mão era o que lhe dava o equilíbrio necessário para não sucumbir ao cansaço dos dias de prisão. Rodolfo, mesmo mancando e com um ferimento na coxa, sangrando novamente, lutava com a fúria de um leão protegendo sua toca.
Ele e Beatriz formavam um redemoinho de aço no centro do pátio, as costas um do outro sempre protegidas. Não havia mais segredos, não havia mais faixas escondendo sua identidade, havia apenas a combatente em sua forma mais pura. Os soldados que momentos antes assistiam ao seu julgamento agora gritavam o nome de Beatriz, inspirados pela visão daquela mulher que, mesmo após ser acorrentada e humilhada, não hesitara em sangrar pela vida daqueles que a julgaram. O cabo Martins surgiu entre a fumaça, liderando um grupo de veteranos, e juntos eles criaram uma barreira intransponível ao redor do general e da nova defensora da coroa. O combate era corpo a corpo, um choque de metal e gritos que ecoava pelo vale. Beatriz viu um capitão inimigo avançar contra o flanco desprotegido do rei, aproveitando que a guarda real estava ocupada com uma investida de lanceiros. Ela soltou um grito de alerta e correu através do lamaçal de neve e sangue, saltando sobre os destroços de uma carroça tombada. Com um movimento que desafiava a gravidade e o cansaço, ela interceptou o golpe do capitão, sentindo o impacto vibrar até os seus ombros. A luta foi rápida e técnica. Beatriz usava a sua estatura menor para deslizar por baixo da guarda pesada do oponente, atingindo os pontos fracos da armadura com a precisão de quem conhecia a anatomia da dor. Quando o capitão inimigo caiu, o rei olhou para Beatriz com um aceno de cabeça que valia mais do que 1000 medalhas de ouro. No entanto, o general Rodolfo estava sendo pressionado em direção a um setor onde as tendas de munição estavam em chamas. Beatriz percebeu o perigo e começou a abrir caminho entre os inimigos para chegar até ele. O ar estava ficando impossível de respirar devido à fumaça tóxica, e a visibilidade era quase nula. Ela encontrou Rodolfo cercado por 3 mercenários que buscavam a recompensa pela cabeça do general. Ela não pensou 2 vezes e lançou sua adaga contra o agressor mais próximo, atingindo o pescoço do homem, enquanto avançava com a espada para dar cobertura ao seu amado. O esforço conjunto dos dois finalmente repeliu a última investida inimiga naquela ala, mas o cansaço começou a cobrar seu preço. Rodolfo caiu de joelhos, exausto, enquanto Beatriz se mantinha de pé por puro instinto de sobrevivência. As cornetas do reino finalmente anunciaram a chegada dos reforços que estavam estacionados nas colinas próximas, e o exército inimigo, percebendo que o ataque falhara, começou a bater em retirada desordenada. O silêncio voltou a cair sobre o acampamento, interrompido apenas pelo crepitar das chamas e pelos gemidos dos feridos. Beatriz largou a espada, que agora estava pesada demais para suas mãos feridas, e ajoelhou-se ao lado de Rodolfo. Ela limpou o suor da testa dele com a ponta da túnica de prisioneira, e pela primeira vez desde que a guerra começara, eles se permitiram um momento de paz em meio aos destroços. O general segurou o rosto dela com as mãos trêmulas e disse que a guerra terminara para eles, mas que a vida que estavam prestes a começar seria o maior desafio de todos. O rei aproximou-se da dupla, acompanhado por seus conselheiros que agora mantinham um silêncio respeitoso e temeroso. O monarca olhou para o campo de batalha e depois para Beatriz, que ainda estava suja e com os pulsos marcados pelas correntes. Ele declarou que a bravura demonstrada naquele dia era a prova final de que a honra não se vestia com calças ou saias, mas com a disposição de morrer por um ideal maior. O rei confirmou que a transferência de Rodolfo e as terras de Beatriz seriam oficializadas assim que o sol nascesse, e que ele pessoalmente enviaria uma carruagem real para buscar Gabriel em Santa Luzia. A farsa terminara, a guerra chegara ao fim, e Beatriz, a jovem que cortara os cabelos no escuro de uma cabana, agora era a salvadora de um império. As semanas que se seguiram à batalha final foram como um sonho confuso de cura e transição para Beatriz. O acampamento militar, outrora um lugar de medo e segredos, tornou-se o palco de sua despedida oficial. Ela não mais usava as roupas de Bento, nem a túnica de prisioneira, mas sim um traje de montaria confeccionado com os melhores tecidos do reino, um presente do próprio monarca. Ao partir, ela não saiu escondida na calada da noite, mas cavalgou por um corredor de soldados que batiam suas lanças no chão em sinal de respeito absoluto.
Rodolfo estava ao seu lado, ainda se recuperando do ferimento, mas com um brilho de esperança nos olhos que ela nunca vira durante os anos de guerra. A viagem de volta para Santa Luzia foi lenta, permitindo que Beatriz absorvesse as mudanças na paisagem enquanto a neve começava a derreter, dando lugar aos primeiros sinais da primavera. O som dos cascos dos cavalos na estrada de terra batida trazia de volta as lembranças da noite em que ela fugira, desesperada e sozinha. Agora, ela retornava com uma comitiva real e o homem que amava ao seu flanco. Quando as primeiras cabanas da aldeia surgiram no horizonte, o coração de Beatriz disparou de uma forma que nenhuma batalha conseguira fazer. Ela temia o que encontraria, temia que a saúde de Gabriel tivesse piorado na sua ausência, apesar das cartas enviadas pelos mensageiros do general. A aldeia de Santa Luzia parou para ver a chegada da carruagem dourada e dos cavaleiros de armadura. Os camponeses, que antes a conheciam como a órfã pobre que lutava para sobreviver, olhavam agora com espanto para a mulher imponente que descia do cavalo. Beatriz correu em direção à sua velha cabana, ignorando o protocolo e a lama que sujava suas botas novas. Ao abrir a porta rangente, ela encontrou Gabriel sentado perto da lareira. Ele estava mais pálido e magro do que ela se lembrava, mas seus olhos brilharam com uma alegria indescritível ao reconhecer a irmã. O abraço entre os dois foi longo e silencioso, um reencontro selado pelas lágrimas de quem sobreviveu ao impossível para cumprir uma promessa. Rodolfo entrou na cabana logo depois, tirando o elmo e baixando a cabeça para passar pela porta baixa. Ele observou a simplicidade extrema em que Beatriz vivera e sentiu uma admiração ainda maior pela força que ela demonstrara. O general aproximou-se de Gabriel e, com uma gentileza que poucos soldados conheciam, colocou a mão no ombro do rapaz, garantindo que ele nunca mais passaria fome ou frio. Ele anunciou que a carruagem estava ali para levá-los para a nova propriedade no sul, onde o clima era mais ameno e os melhores médicos do rei já os aguardavam. Gabriel olhava para Beatriz sem acreditar, perguntando se ela realmente fora para a guerra no lugar dele. E ela apenas sorriu, dizendo que faria tudo de novo 1000 vezes se fosse necessário. Enquanto os soldados ajudavam a carregar os poucos pertences que Gabriel queria levar, Beatriz caminhou até o centro da aldeia. Ela encontrou o ferreiro, o homem que tentara destruí-la com a verdade, agora encolhido de medo diante da presença dos guardas reais. Ela não buscou vingança, nem ordenou sua prisão. Em vez disso, ela olhou para ele com uma piedade fria e disse que a maldade dele fora o fogo que forjara a sua coragem. Ela deixou para trás o passado de humilhações e dívidas, focando apenas no futuro que se abria diante de si. A aldeia que um dia a desprezara agora curvava-se diante da defensora da coroa, mas para Beatriz, o único título que importava era o de irmã e o de companheira de Rodolfo. A partida de Santa Luzia foi definitiva. Enquanto a carruagem se afastava, Beatriz olhou pelo vidro para a pequena cabana que ficava cada vez menor. Ela estava deixando para trás a camponesa, o soldado Bento e as sombras da guerra. Ao seu lado, Gabriel dormia tranquilamente, exausto pela emoção, e Rodolfo segurava sua mão com firmeza. Eles seguiam para as províncias do sul, para uma terra de sol e paz, onde não haveria necessidade de mentiras ou disfarces. Beatriz sabia que as cicatrizes em sua alma e em seu corpo nunca desapareceriam totalmente, mas agora elas eram medalhas de uma vitória que ia além dos mapas de conquista. Ela finalmente estava indo para casa, mas desta vez, levando consigo a honra que o mundo tentara lhe tirar. As terras do sul eram um espetáculo de cores e vida, muito diferente das montanhas cinzentas e dos campos de batalha cobertos de neve que Beatriz deixara para trás. A história de Beatriz não era apenas sobre uma mulher que se vestiu de homem, mas sobre uma alma que se recusou a ser pequena diante de um mundo que exigia silêncio. Ao cair da noite, enquanto a lua iluminava os vinhedos, Beatriz guardou sua velha túnica de soldado em um baú de madeira de sândalo. Ela a manteria ali, não como um segredo vergonhoso, mas como uma relíquia para seus futuros filhos, para que eles soubessem que a honra não depende de roupas, mas da verdade que carregamos dentro de nós.
O drama de Santa Luzia terminara em glória, e o nome de Beatriz seria lembrado por gerações como a mulher que quebrou as correntes da tradição para salvar aqueles que amava. A paz finalmente reinava, e a defensora da coroa podia, enfim, descansar nos braços do seu destino. Se essa história emocionou você tanto quanto a nós, não saia do vídeo sem se inscrever no canal Dramas de Antigamente para acompanhar nossos próximos relatos. E agora, queremos saber de você que nos acompanhou até aqui. De 0 a 10, que nota você dá para a coragem de Beatriz e para este desfecho emocionante? Deixe sua avaliação nos comentários, pois sua nota é fundamental para continuarmos trazendo dramas inesquecíveis como este. Nos vemos na próxima história.